Cristo, Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar. Boa noite. Ou bom dia, né? Para quem não me conhece, eu sou Maurício. Para quem me conhece também, o fato de me conhecer não muda meu nome, né? Estou casado com a senhora Denise há 15 anos. Temos 15 anos, quase 16 anos. Temos 4 filhas. Mariana, de 14 anos, completos esse mês passado. Temos a Thalita, de 12. Temos a Clara, de 7. E a Ana, de 3. Olha, se a minha esposa estivesse aqui, já ia ficar feliz. Lembrei a idade de todas, né? Só faltou falar agora a data de aniversário. Não vamos, enquanto o time que está ganhando não se mexe, né? Então não vou entrar nesse mérito da questão. Sou do grupo de oração João Paulo II, que acontece lá em Alumínio, todas as segundas-feiras, a partir das 20h30, na Casa de Evangelização Nossa Senhora das Graças. Estão todos convidados. Quando você estiver lá naquela região de Alumínio, quer ir no grupo de oração às segundas-feiras, começa lá 8 horas com um terço, lá na Casa de Oração. É um grupo voltado para os jovens. Irmãos, eu vim partilhar nessa noite, e pelo que eu entendi, Deus já está falando até na liturgia, né? A gente nem tinha olhado para a liturgia, e Deus vem falar para os homens. E nós vamos falar sobre um tema que tem sido deturpado nos dias atuais. Nós vamos falar hoje sobre a masculinidade. E nós vamos entender esta masculinidade no plano de Deus, diante daquilo que Deus tem para nós e o que é ser essa masculinidade no homem. E para isso, não vou me adentrar tanto em termos psicológicos, até porque não é esse o intuito deste momento. O intuito deste momento é que nós possamos entender o chamado de Deus para cada um de nós e a vocação que o Senhor nos chamou. Então eu não vou entrar muito no mérito da questão da psicologia, da antropologia, entre outras coisas, mas nós vamos falar daquilo que é necessário para nós entendermos a vontade de Deus a nosso respeito. E para nos nortear nesta noite, nós vamos pegar uma passagem bíblica. Nós vamos usar 2 passagens bíblicas, mas essa vai nos nortear. E para começar, vamos começar do início. Eu convido você a pegar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Glória a Deus. Começar do início, para que ninguém tenha dúvida e para que todos saibam que foi assim que tudo começou. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Encontraram? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. De novo, Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus criou quem? O homem. Criou o homem e a mulher. Ou seja, primeira coisa que nós devemos entender: Deus criou 2 seres distintos. E é interessante que é tão importante a criação do homem na Bíblia, que nós temos 2 relatos da criação. Nós temos este, e depois, quando você vai lá no capítulo 2, nós vemos de novo que Deus vai dizer que formou o homem do barro, sob
homem se tornou um ser vivente. E vai dizer que daí Deus fez passar todos os animais diante do homem, e o homem escolhia o nome, e o nome que o homem deu se tornou o nome daquele animal. E é tão verdade isso que até nos dias atuais, se você descobrir um novo animal, um novo ser, você tem o direito de dar o nome a ele. Vai ter aqueles nomes latinos estranhos, mas vai ter o seu nome lá que você escolheu para dar para aquele animal. Por quê? Porque o homem tem esta autoridade. E vai dizer que o homem, olhando para os animais, viu que o porquinho tinha porquinha, viu que o cachorro tinha cachorrinha, e ele começou a ver que os animais tinham uma companheira, alguém que fazia de par. E ele olhou para ele e ele estava sozinho. E vai dizer que daí Deus colocou um grande sono sobre o homem, tirou-lhe uma costela e fez também quem? A mulher. Para dizer que Deus fez da mesma matéria-prima homem e mulher. Ou seja, da mesma matéria. Ele não voltou no barro para pegar outra matéria-prima. Ele pegou a mesma matéria-prima e fez a mulher. Mas por que Gênesis destaca essa diferenciação? Deus fez o homem e fez a mulher. Ele podia dizer assim, Deus fez o ser humano, e fazendo o ser humano, povoou toda a terra. Não, ele fez duas pessoas distintas e diferentes entre si. E quando nós falamos dessa diferença, não é só uma diferença biológica, porque o homem é homem não só porque ele tem pênis, ele é homem porque em toda a sua essência ele é homem. O homem pensa diferente da mulher, o homem age diferente da mulher, o jeito do homem agir é diferente da mulher. Basta você olhar numa casa, chega lá, você chega numa casa, é igual eu chego em casa às vezes depois do trabalho, cansado, o que eu quero? Às vezes antes de tomar banho, eu quero chegar na cama, só dar uma deitadinha, dormir lá uns 15 minutinhos, às vezes não é nem dormir, é só dar aquela fechada no olho, respirar profundamente, pensar assim, tenho nada para fazer, sabendo que depois eu tenho um monte de coisa para fazer, mas sabe aqueles 10 minutinhos que você quer descansar? E fica ali relaxando. O que acontece com a mulher quando chega em casa? Ela quer fazer quase um furacão para arrumar tudo, para pensar assim, eu quero descansar com a casa arrumada. Porque o jeito de pensar da mulher é diferente do jeito de pensar do homem. Por mais que o homem tem toque, mas até o jeito de arrumar o homem é diferente da mulher. O homem perfeccionista que vai e quer as coisinhas no lugar é diferente da mulher perfeccionista que quer as coisas no lugar. O homem, ele vê mais as coisas. Por exemplo, se o homem fala de uma arrumação aqui na igreja, ele vai falar do quê? Da posição dos bancos. Olha, as caixas de som podiam virar um pouquinho para cá. E mulher, a gente podia pintar de roxo aqui, pintar de azul aqui, a gente podia colocar uns paninhos aqui, porque as mulheres olham o detalhe. O homem, ele já tem uma visão mais macro do negócio. Ele olha, por exemplo, quando se fala de construir uma casa, o homem imagina o quê? O teto, construir, o espaço físico. O que a mulher pensa? Os detalhes. Tem que ter uma janela que cabe, uma cortina, porque na minha casa eu quero ter cortina. Então você percebe que o ser homem e o ser mulher é diferente na sua constituição. Por isso que é definido que Deus fez homem e Deus fez mulher. Não só no seu sexual, órgão sexual, mas Ele fez totalmente diferente. E se a gente não compreende isso, nós não conseguimos vivenciar direito. Temos um problema de relacionamento, porque o homem pensa como homem e a mulher pensa como mulher, e não adianta, homem não vai pensar como mulher e mulher não vai pensar como homem. Quando o homem tenta pensar como mulher e ser mulher, que é as grandes atrocidades que acontecem nesses dias, é uma aberração. Pode ver,
o homem não consegue agir como mulher. Ele age como uma falsa mulher, porque ele não tem a característica interior e exterior e interior e espiritual que o leva para agir como uma mulher. Ele pode até tentar, mas ele não consegue ser mulher na plenitude, porque quem consegue, eu falo para vocês, ser mulher é difícil, só é fácil para a mulher. Assim como ser homem é difícil, só é fácil para o homem, e nem para o homem é fácil. E nós vamos entender isso. Até para o homem é difícil ser homem, para a mulher é mais fácil ser mulher, porque a natureza dela leva, mas nós temos que compreender o que é isso. Falando sobre isso, nós temos que compreender o que acontece. Nós estudamos biologia, sim ou não? Quem lembra das aulas de biologia? Que maravilha que era! Cromossomo X com X dá mulher, X com Y dá homem. Então, aonde que esses cromossomos são gerados? Num ventre de mulher. Então, já viu aquele ditado médico que sempre fala isso, né? Todo homem já foi mulher. Sabe por quê? Porque na origem, quando na concepção, no zigoto, quando forma ali a fecundação, todos são iguais, aparentemente. Porque ali não existe o órgão sexual, mas só existe uma diferença. Um tem cromossomo Y e o outro tem cromossomo XX e o outro é XY. Então o corpo da mulher começa a desenvolver um ser ali dentro da mesma forma, tanto para menino como para menina, até que chega num determinado momento do desenvolvimento do embrião, que existe uma revolução. É mais ou menos assim: se ficasse inanimado, tranquilo, iria para a mulher, mas existe um cromossomo ali que está gritando, o cromossomo Y, que está dizendo: opa, não dá para ir para esse caminho, existe uma revolução, uma briga ali. Então o corpo começa a gerar um ser diferente, que é um ser masculino. Então o desenvolver do homem, olhando assim para a característica biológica, não é tão calmo como se fosse para desenvolver uma mulher, porque já existe uma reação ali. Entenda bem, a mulher está carregando dentro de si um ser que é diferente dela, que o seu cromossomo, o seu corpo, o seu jeito de ser é diferente dela. Então entenda toda essa reação que está acontecendo lá na criança. A criança, quando nasce, ela não entende que ela é um ser diferente, ela entende que ela é um ser simbiótico, porque ela transfere tudo para a mãe e a mãe transfere tudo para ela. Então quando ela sai do ventre materno, na concepção da criança, ela e a mãe são a mesma pessoa, não existem duas pessoas. Aí entra uma pessoa que invade esse sistema para mostrar que ela é um indivíduo. Quem é essa pessoa? É o pai. O pai, ele entra neste relacionamento para mostrar para a criança que ela não é a mesma pessoa que a mãe, ela é uma pessoa diferente. E é aí que nós temos o grande problema da sociedade atual, o grande problema da masculinidade. E podemos dizer que a masculinidade como um todo começou com a Revolução Industrial. Vocês acreditam? Por quê? Como que era antes da Revolução Industrial? Como que era quando o pessoal trabalhava na roça, vamos dizer assim? O filho ia para onde? Para a roça com o pai. Então o homem ia para a roça com o pai, a menina ficava com a mãe. Então quem era o exemplo para a criança? Quem que ensinava a criança a ser homem? Era o pai. Todo ser, toda criança, ela precisa de um exemplo para ela se desenvolver. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? As crianças pararam de
ir com o pai para o serviço. Elas começaram a ficar com a mãe. Não que a mãe seja o problema, mas que a criança começou a perder a referência do pai. Porque o que a criança via? O pai acordando 5 da manhã, indo para a roça, com a marmitinha gelada para comer, cavalcando a terra, lá lavrando a terra, ou seja, pegando no pesado ali no serviço. E a criança, olhando para aquele homem, dizia assim: quando eu crescer eu quero ser como meu pai. Depois, com a Revolução Industrial, tirou-se a criança do pai, e ela começou a ter qual exemplo dentro de casa? A mãe. Ótimo para criar o filho, só que ela perdeu a referência, porque o pai trabalhava quase 12 horas por dia, e a criança só via o pai quando chegava à tarde. O pai chegava cansado, o pai ia deitar, tirar os 15 minutos, às vezes acabava dormindo, a criança, ela sozinha era só. Aí o que a sociedade fez? Manda a criança para a escola. Quem vai educar meu filho? A escola. E o papel da escola não era educar o filho. O papel da escola era dar ensinos e conhecimentos para o seu filho. E a gente delegou para a escola o papel de ensinar o nosso filho a ser homem, a nossa filha a ser mulher. Aí chega na barbaridade que estamos escutando hoje em dia, onde a escola quer ensinar o seu filho: olha, você não precisa escolher ser homem ou ser mulher, você simplesmente é alguma coisa, você faz a sua opção no decorrer, você ignora a sua essência masculina, você ignora a sua essência feminina, e você escolhe o que você quer ser. Ideologia de gênero. Então vocês percebam que o homem, para ser homem, ele precisa de um exemplo, ele precisa de alguém que lhe ensine. A criança é assim, ela aprende pela repetição, vendo alguma coisa. A criança vê algum carro, alguém brincando, ela aprende a brincar daquilo. Agora, se ela não vê, ela aprende. Meu Deus do céu, se ela começa a escutar um Pablo Vittar e ela aprende a ser um Pablo Vittar, está amarrado em nome de Jesus. Uma que tem exemplo de música é o cara nem cantar, bem canta. Mas você está entendendo? O exemplo que nós damos, os ídolos, as pessoas que nós damos de exemplo para o nosso filho. Se nós não formos exemplos para o nosso filho não vai aprender a ser como nós. E agora nós aprendemos com quem? Às vezes famílias divorciadas, às vezes o pai ausente, e nós perdemos a referência e não entendemos que a sociedade está machucada. O homem, ele é homem primeiro na sua consciência, porque ele começa a entender que ele é um ser diferente. Depois o homem é homem na sua estrutura. O fisiológico do homem é diferente da mulher. O homem se desenvolveu e vai para quê? Para cuidar, para trabalhar, para ir para o batente. Então a fisionomia do homem, falou-se o feminismo, surgiu-se o feminismo com a intuito que a mulher tem que ser igual ao homem. Meu irmão e irmã, é estrutura física. Existem mulheres muito mais fortes que os marmanjos aí, mas via de regra, a estrutura física do homem aguenta trabalhos físicos que a mulher não aguenta. Isso aí não é questão de machismo ou feminismo, é questão biológica. A estrutura física do homem, a musculatura do homem desenvolve-se diferente da musculatura da mulher. O homem, ele fazendo vamos falar da musculação. O homem faz musculação, o músculo dele se desenvolve diferente da mulher fazendo a mesma musculação, porque o corpo dele é diferente e responde diferente. Então, se nós não entendermos que o homem é homem em toda a sua essência, nós não vamos entender o que é a masculinidade que nós estamos falando do homem. Porque nós temos que entender que o homem pensa como homem, age como homem, a partir do momento que ele permite que a sua masculinidade venha à tona. E é tão real isso, que se você pegar lá em 1 Reis, capítulo 2, quando o rei Davi está morrendo e vai passar o trono para Salomão, sabe qual que é o conselho que Davi
dá para Salomão? Vamos pegar aqui para você ver. Nem precisa pegar aí, mas eu leio rapidinho para vocês. É o Testamento de Davi, capítulo 2 de 1 Reis. Aproximando-se o fim da vida de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Ser corajoso e comporta-te como homem. Por que Davi? Quem era Davi na Bíblia? Davi era o lindo moço, de cabelos cacheados e loiros, de pele rosada, muito formoso. Gente, com essa descrição, um monte de gente já pensou assim: e o cara era mijava fora da bacia. E no entanto, Davi foi homem de verdade. Foi aquele que enfrentou Golias enquanto todo o exército, homens de guerra, tremiam na base. Então eu queria que vocês entendessem: masculinidade, virilidade, ele está relacionado ao quem a pessoa age, ao ser da pessoa, e não simplesmente a sua aparência. A aparência é só aparência. Davi podia aparentar, mas ele era de fato, porque ele estava ali e ele sabia quem ele era: homem. O grande problema da sociedade atual é que o próprio homem não se identifica. Ele mesmo não sabe aonde ele está. Ele mesmo não sabe. Quando antigamente, nessa época, antes da Revolução, o pai tinha que virar para o filho toda hora, quando o filho estava lá assim: vira homem, rapaz, seja homem agora, segura, aguenta firme. Como Davi falou para Salomão: comporta-te como homem. Ou seja, Davi, o pai, precisa falar para o filho a maneira que ele tem que se comportar. Na nossa sociedade, os pais pararam e a mãe teve que falar para o filho: vira homem, filho. Tem até aquela piadinha que fala assim, né? Que a professora chegou para o filho e falou assim para o filho, para o menino, né? Olha, não, tem que ser, você tem que ser um homem macho, isso na escola. Daí o filho, sem entender, falou assim: mas o que é ser um homem macho? Olha, ser um homem macho é aquele que toma as decisões, é aquele que tem pulso forte, é aquele que bate de frente, é aquele que não leva desaforo para casa. O filho virou: quando eu crescer quero ser um homem tão forte como a minha mãe. Porque o exemplo que ele tinha era a mãe. A mãe era o pulso forte. Eu não estou falando aqui, e nós temos que separar os extremos, porque tem muitas pessoas que confundem masculinidade com a tirania masculina, com a ogrice da vida, né? Que acha que ser homem é ser ignorante, é ser parrudo, é aquele que xinga, é aquele que bate, é aquele que grita. Não. Ser homem é aquele que se comporta como homem. Mas pode ser sim. Não é aquele cara: o homem não chora na vida. Não. Pode ser aquele que chora. Não é aquele que chora por qualquer coisinha, né? Aquele torneiro aberto que tu está chorando. Não. Mas é aquele que quando realmente toca o coração, ele chora. É aquele que sabe compreender a sensibilidade do outro. Mas é aquele que sabe se colocar nas situações. Porque a mulher, ela é diferente. A mulher, ela é mais sensível, ela é mais sensitiva. Por quê? Porque a mulher é aquela que tem o sentimento, é o coração dentro da casa. O homem não é o coração, não. O homem tem que ser a razão. Mas quer dizer que não tem que ter sentimento? Tem que ter sentimento. Mas quem vai ter o sentimento maior dentro de casa é a mulher, não adianta. Mas o homem é aquele que tem a visão, na hora das dificuldades, ele tem a visão serena. Às vezes até mesmo a gente se exagera, mas nós temos que tomar cuidado. Os dois extremos, tanto o homem que se torna brutal, como o homem que se torna feminino. Porque ele começa a fazer aquilo que é da mulher, e ele não se posiciona
funciona como. Sabe o que acontece? Aí nós criamos, porque nós ensinamos as nossas filhas a serem um homem de casa. Nós ensinamos a nossa filha a ser postura de homem dentro de casa, porque nós não temos postura. A casa, dentro de um relacionamento familiar, é exigida essa postura. Precisa de alguém que tome a decisão. Se ficar os dois em cima do muro, não acontece nada. Daí quantas vezes o homem fica em cima do muro, quem toma a decisão é a mulher. Ela é igual a piadinha ali, ó. Eu quero ser homem, eu quero ser macho igual a minha mãe, porque é ela que toma as decisões, é ela que faz isso. E o homem vai se escondendo, deixando de lado as realidades, enquanto na verdade era a sua posição que a mulher esperava. Gente, tem mulher que hoje em dia está reclamando que está faltando homem com pegada, está faltando homem no pedaço, porque os homens de hoje são muito Nutella, isso e aquilo. Por quê? Hoje em dia, na sociedade, por causa dessa revolução, o comunismo que surgiu, as ideias de Karl Marx, que é a revolução de classes, que o feminismo surgiu daí, ou seja, eu tenho que lutar para ter o meu lugar, eu tenho que lutar contra o outro, porque Marx falava que existe o opressor e o oprimido, e o oprimido precisa brigar com o opressor para tomar o seu lugar. Então começou essa revolução. Hoje em dia, o que nós temos? Temos o homem que é o tal do metrosexual. O que é o metrosexual? É um homem que ama a si mesmo. É um homem que ama a si mesmo. Por quê? Ama tanto que daí ele gosta de ser. Porque, gente, o homem é aquele que deseja, e a mulher é aquela que quer ser desejada. O grande problema é que o metrosexual é aquele que quer ser desejado. E, gente, eu não estou falando que o metrosexual é homossexual. Ele quer ser desejado, mas ele quer que a mulher se comporte como homem. Ou seja, que a mulher olhe para ele, vai na academia todo dia, corpo sarado igual o meu assim, sabe? Barriga de tanquinho. Chega lá, ele quer que a mulher olhe e fale assim: nossa, é aquele homem que eu quero para a minha vida. Mas a mulher, ela quer ser cortejada. Fisiologicamente, não é o homem que possui ali o sêmen, ou seja, a semente. Então a mulher que possui o óvulo, ou seja, o homem quando ejacula, são milhões de espermatozoides, porque o homem é aquele que lança a semente. Já a mulher, ela produz um óvulo. Cada processo menstrual, o corpo que se prepara. Às vezes tem dois, que acontece os casos dos gêmeos ou bivitelinos, e quando é o bivitelinos é um óvulo só fecundado por dois espermatozoides. Então a mulher, para você, o ato sexual para a mulher, ela quer ser desejada. Então ela não se entrega de qualquer forma, ela espera que o homem o conquiste, mesmo depois de casado. Ela não espera já, hoje é a noite do sexo, vamos lá e papo. Não, vai assim para você ver. A primeira coisa que ela vai falar para você: eu estou com dor de cabeça. Hoje eu não estou me sentindo bem. Por quê? Porque precisa conquistar. Se o dia inteiro bateu, a noite não vai ter rala e rola. É preciso ter diálogo. A mulher, ela precisa ser conquistada durante o dia, porque o ato sexual para a mulher, ela quer ser desejada, ela quer ver que você se importa e que você quer ela. E o homem ele quer desejar, ele quer sentir que ela gostou dele. Agora, o metrosexual é aquele que quer ser desejado. E aí que está o problema. Porque o metrosexual, ele começa primeiro que a mulher veja ele. Gente, eu faço academia, não parece, mas eu faço. Eu estou meio em dívida lá. Por quê? Porque eu tenho que fazer fortalecimento no joelho lá. Estou no programa lá na CBA chamado Por Você, para dar uma perdida nos quilinhos, né? Então, fazendo academia, eu percebi uma coisa, gente.
Daí chega lá o cara, ele está fazendo exercício, né? Primeiro dia que eu fui fazer academia, gente, eu jogava os pesos no chão igual todo mundo fazia lá, porque eu vi até o instrutor chama a atenção, porque eu disse, por que você está fazendo isso? É porque os outros dão uma carga máxima, daí ele solta porque não aguenta mais. Eu não, eu estava soltando para fazer barulho, para entrar no ritmo da academia, né? Levei a bronca já no perto. Mas é interessante que o metrosexual, ele começa querendo mostrar para as meninas, é o tal do fisiculturista, quer mostrar lá, tira a camisa, gosta de andar sem camisa. De repente, gente, as mulheres hoje em dia fogem desse cara. Por quê? Porque o cara quer ser desejado, só se exibe. Daí o que ele espera? Ele espera ser desejado. Daí chega um outro cantando lá e fala assim: nossa irmã, nossa brother, que bração, hein? E dá uma apertadinha no braço dele, o ego dele vai e bate no teto. Por quê? Porque alguém olhou para ele e disse que ele está bombado. E é engraçado aquela frase da academia: eu fujo desses caras, porque você vê os caras lá, e é engraçado, daí tem a regra, você não malha sozinho, tem que ter dois, um ajudando o outro. Você não vai ser aqui seu peitoral, nossa, que peitoral que você tem. Gente, é estranho. E gente, se você está perto de uma mulher, você acha que a mulher vai olhar para o cara? Tem um monte de cara assim: nossa, que peitoral você tem, cara, que bíceps que seu, todo assim, nossa, quantos por cento de gordura você tem aí, cara? Gente, a mulher já fala assim, ó, se eu não quero isso aí não. É por isso que a mulher prefere o gordinho, né? Porque o gordinho não tem essas coisas não. Tá? Estamos bem na fibra. Mas você percebe que o metrosexual, ele começa a chamar a atenção para si, para ele ser desejado, e ele começa a ser desejado por outros homens. E é nessa hora que a fragilidade emocional pode levar ele a querer esse caminho, porque ele não tem uma referência, ele não tem alguém que mostre para ele como ser. E aí ele, querendo ser desejado, ele assume um papel que não é dele. Ele deixa de desejar, ele deixa de querer. E isso até mesmo fisiologicamente, porque ele começa a usar aqueles hormônios, bomba, aqueles anabolizantes. E o que o anabolizante faz? Reduz a produção de testosterona. Então o homem que era viril, ele começa a ficar fraco na virilidade, mas ele continua bombado e ele continua sendo desejado. E isso é uma deturpação na masculinidade dele, porque ele já não se porta como um homem que deseja, mas ele se porta homem na masculinidade que não deseja. E falando disso, falando dessa masculinidade, nós temos que entender que a masculinidade é o ser homem. E aí, se nós entrássemos no problema do homossexualismo, nós temos outra realidade. Porque os homossexuais de antigamente eram mais homens do que muito homem de atualmente. Então por quê? Porque eles não perdiam a sua masculinidade, embora a sua opção sexual fosse o homossexualismo, eles não permitiam se transformar numa mulher, porque eles continuavam sendo homens, com uma opção sexual por homens, mas a sua vestimenta, a sua roupa era de homem. Hoje em dia o que nós vemos? Um Pablo Vittar da vida, o nome é de homem, mas vai ver como que ele se veste. É a mulher, a melhor cantora, não sei como que foi lá, o negócio que ele ganhou lá. Aí você pega uma deturpação do ser. Você pega antigamente, que tinha um Clodovil da vida, até partilhava isso com os irmãos. Clodovil, ele era homossexual assumido, mas ele defendia valores como família.
quê? Porque ele entendia que a família é importante. E ele, como pessoa, se você encontrasse, porque hoje em dia, quando você vê um homossexual, você tem treme na base, né? Você tem até medo de cumprimentar, porque é justamente isso. Você vai cumprimentar, mas o cara, você. Se você ainda é um pouquinho mais forte, ele vai tentar dar uma palpada nos seus músculos, para ver se tem gordura ou não ali. Mas antigamente, o homossexual, ele assumiu, ele se colocava na postura dele, e ele se comportava como um homem, mas com uma opção sexual por outro homem. Hoje em dia não. Hoje em dia a masculinidade está tão deturpada que tem homem que você não sabe se é homem, e tem homossexual que você não sabe o que ele quer, porque destrói a imagem do ser humano. E eu não estou falando agora, estou falando do ser humano. Você deturpa quem é o ser humano. O Maurício é Maurício, com toda a sua essência. Eu carrego sobre mim uma bagagem fisiológica que vem de meus pais, e com ela eu carrego um emocional que vem com os meus pais, e eu carrego um peso sobre mim espiritual que eu carrego de meus pais. Mas quando eu não entendo aonde eu estou, eu não consigo compreender aonde eu quero chegar. E é o grande problema da sociedade. Aqueles que às vezes estão em cima do muro, é porque não compreende aonde eu estou, e aí não sabe para onde vai. O grande problema, e as pessoas falam assim: Maurício, nós temos um problema dentro da igreja. Como nós vamos arrumar? Os homens não querem mais ser homem. E é um grande problema quando você vai para alguns seminários para ser padre. A pessoa é homem, mas quantos que às vezes vão e fogem dessa realidade como fuga? A própria igreja não deixa se ordenar quando ela percebe a pessoa nessa situação, porque ela vai como fuga. Quantos homens que vão para casamentos, e no casamento, porque ele não olha para a realidade, ele não consegue enxergar o primeiro passo que se deve dar para resolver o problema, é olhar para si mesmo e descobrir aonde eu estou, é descobrir como está a minha masculinidade. Gente, é sim, não é simples, é complicado, porque gente, um músculo, um cara que é esportista, se ele para de fazer exercício, os músculos do corpo dele continua? Não, atrofia. Olha o Arnold Schwarzenegger, parou um tempinho, teve que fazer de novo musculação para recuperar os músculos, para fazer os filmes dele, porque exige um esforço para ele ser um fisiculturista, exige um esforço para ele ser esportista. Paulo falava: para correr, para ganhar, eu tenho que correr a corrida, senão eu perco. Então, para ser homem, não dá para ficar parado esperando. Olha, eu nasci homem e vou me manter homem. Precisa de um esforço pessoal. Aleluia. Você precisa olhar para a sua situação, compreender como você está e olhar para onde eu quero. Olha, eu preciso melhorar. Eu vejo na minha essência que eu sou falho nisso, que eu sou falho naquilo, mas eu preciso resolver. Porque às vezes a gente tem mania de jogar a culpa para o outro. A gente não quer se esforçar, a gente não quer sair do nosso comodismo, porque gente, quando nós olhamos para a história bíblica, os grandes homens da fé, nenhum deles conseguiu tranquilamente. Moisés era gago, e é um exemplo de homem, guiou o povo inteiro por 40 anos no deserto, foi diante do faraó e encarou o faraó, mesmo
porque eu sou assim, eu sou Davi, miudinho, cabelos loiros, foi rei e derrotou o gigante Golias. E tantos homens bíblicos, fracos, limitados, mas que foram homens, não porque nasceram homens, mas porque teve um esforço. Moisés teve medo, fugiu. Moisés fugiu, na hora que o cara apertou, era o príncipe do Egito, fugiu de medo. Então ter medo não nos torna menos homens. O que nos torna menos homens é quando nós não nos comportamos, não compreendemos a nossa masculinidade. Nós não compreendemos o plano amoroso de Deus para cada um de nós, porque quando Deus o fez homem e fez mulher. Deus te fez homem, não te fez mulher. Deus não existe meio termo. Deus não fez homossexual. Quem se faz homossexual é o homem. Deus não faz homossexual. Deus faz homem e faz mulher. O homossexualismo é a opção do homem, é vontade do homem, não tem opção de Deus. Deus cria o homem e cria a mulher. Deus criou você com tua essência. Você precisa olhar para dentro de você. Talvez, às vezes você pensa, eu sou um homem, não. Ou às vezes você pensa, está me faltando algo. Esta noite Deus preparou para você olhar para dentro de si, porque homem é aquele que tem fragilidades, mas é aquele que, enfrentando as fragilidades, tem a coragem de assumir. Moisés, diante de Deus, Deus colocou para ele: olha, Moisés, você vai ser meu representante. Pensa Deus falando isso para você: olha, eu estou colocando sobre você, você vai me representar diante dos reis da terra. Você vai lá e vai falar tudo que eu mandar, e eu vou mandar pragas, e olha, o rei vai tremer na base diante de você. Moisés, sabendo quem era Deus, olha para Deus e, olhando para a sua limitação, fala assim: Senhor, eles não vão acreditar em mim, porque eu sou gago, não sei falar direito. Moisés olhou para si e viu aquilo que ele era. Moisés não falou assim: olha, eu não sou homem disso, não. Moisés, olha que interessante, Moisés falou assim: olha, eles não vão acreditar em mim. Moisés tremeu da base, teve medo, falou assim: olha, quem eu vou falar? Se não me perguntarem que o Deus dele mandou, Deus falou assim: olha, aquele que se chama Eu Sou. Olha só, piorou a situação, né? Mas se chegar para mim, aquele que é de fato, mandou eu vir falar com vocês. O que Deus fala para ele? Fica calmo. Se o seu problema é falar, não manda não. O cara fala bem, o cara tem dicção, o cara sabe se posicionar, o cara já é pregador. Eu mando ele na sua frente. Mas olha que interessante, eu mando na sua frente, mas é você que eu estou enviando. Eu mando ele como teu porta-voz, porque você é o meu porta-voz. Deus escolheu cada um de nós para um propósito que não será passado para outro. Deus não vai passar aquilo que Deus colocou para você, na tua casa, na tua família. Deus não passa para outro, porque Ele conta com você. Talvez em muitos lugares mulheres têm assumido, as igrejas estão cheias. Se nós fizéssemos aqui uma vigília de mulheres, a igreja estava lotada, porque a mulher vem e lança-se. Mas a missão do homem, a sua missão, Deus não passa para a mulher. Ela tem a missão dela, Deus
nos ajuda com a missão dela. Se precisar, Ele dá um apoio para a missão dela. Mas Deus não dá para ela a missão que está sobre você. Talvez a tua casa desabe se você não assumir a tua missão, se você não assumir o chamado de Deus, se você não assumir aquilo que Deus chamou você. Deus te deu a vida. O primeiro chamado do ser humano é a vida, e você foi chamado à vida como homem, não como meio termo, não como mulher, mas foi chamado como homem. E eu não estou falando aqui de atitudes, eu não estou falando aqui de forma de pentear cabelo, de forma de fazer a barba, porque agora tem uma coisa assim, não, a barba quem faz assim, ó, é viado, quem faz de outro jeito não é. Dá uma falação. Se faz, sabe como que você identifica? Se o cara é assim, se não é. Se torce para o São Paulo é, se torce para o time não é. O homem se define por aquilo que ele é. Agora, quando o homem age como ele não é feito, é aí que está a deturpação. Quando o homem não é aquilo que ele foi chamado para ser, é aí que está a deturpação. Aí nós vemos drag queens, aí nós vemos pessoas se vestindo, aí nós vemos situações. Basta aquilo que você é escondido, é aquilo que você tem que ser em todo lugar. Agora, se você está escondido, escondendo o que de fato Deus te chamou, é hora de colocar isso para fora, porque às vezes você tem sido uma pessoa boa, mas Deus quer que você seja um homem, um homem verdadeiro, segundo o coração dele. Eu não sei o que você, quando saiu da tua casa, veio fazer aqui nesta noite. Eu não sei qual era o teu pensamento quando falaram uma vigília para homens, mas Deus coloca para que você seja o sonho de Deus para você. Porque vai dizer, quando nós lemos na primeira leitura que nós lemos, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem. Você é a imagem e semelhança de Deus. Embora por muitas vezes o amor de Deus é comparado ao amor materno, porque justamente aquele que gera a criança tem a íntima ligação. Vai dizer que o amor de Deus é um amor paternal, porque é somente o pai que é capaz de castigar o filho se preciso for, para que o filho não se perca. A mãe tem dó, a mãe tem dó, a mãe castiga, mas a mãe tem dó. O pai é aquele que entra no relacionamento da mãe para mostrar para o filho que ele é um ser e ele tem lugar. É o primeiro que arranca a criança do colo da mãe para mostrar para a criança que ela é um ser. Tanto que tem até o filme do Rei Leão, que o macaco pega o leãozinho lá e levanta e mostra para todo mundo. Tanto que é tão real que o homem, quando nascia, ele ficava com o pai, então todo mundo conhecia o filho do pai. Mas quando nascia uma mulher, ela era apresentada à sociedade, sabe quando? Quando completava lá seus 15 anos, no famoso baile de debutantes. Era a hora que o pai apresentava a sua filha para a sociedade. Era um momento marcante para a sociedade, porque aos 15 anos ele, olha, essa que é a filha dele. Mas o filho, ele era apresentado na hora que nascia, porque ele era a extensão do pai, a cópia do pai. Tal pai, tal filho. Isso se tem. Talvez os filhos estejam escondidos, e talvez nós sejamos filhos escondidos. É hora de não sermos mais filhos escondidos. Nosso Pai é Deus, e o Deus quer que você se revele na essência de quem você é, não na essência do que as pessoas dizem, não na essência do que as pessoas falam. O mundo fala que você tem que ser de um monte de formas. Para Deus não importa o que o mundo quer. Deus sonhou
em você. E o Deus quer que aquele sonho que Ele tem de você realize-se na sua vida. Ser santo é ser o sonho de Deus aqui na terra, é ser a essência que Ele chamou. Os santos não viveram uma vida fácil, tiveram que lutar para ser santos. Não vai ser fácil para você. Para você ser homem, vai ter que lutar. Você precisa dar o esforço. Padre, eu lembro de um padre, acho que é José Kennedy, não lembro agora qual, acho que não é ele, é um outro padre santo, que a luta por essa realidade. O homem é aquele que não foge da batalha. E quando ele viu lá no campo de concentração um pai de família que estava para ser morto pelos nazistas, aquele padre toma o lugar dele e fala assim: não, deixe que eu morra, porque ele tem filho para cuidar. E ele é morto no campo de batalha, no lugar daquele homem, se torna Marte, porque ele não foge. O homem tem essa premissa. É claro que a mãe é uma leoa para com o filho, mas o pai é aquele que dá a vida. Lembremos da leitura de hoje. Esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ser homem é dar a vida. Talvez gastar a vida dia após dia. Talvez é gastar a vida no trabalho, no serviço, muitas vezes um serviço ingrato, muitas vezes implícito, porque sabe que tem que sustentar uma casa. É sofrer a cada dia, é passar por cima das tribulações, mas é dar a vida. Se você ainda não deu sua vida, se a sua vida está tranquila, é porque você ainda não encontrou o sentido. Ser santo é dar a vida a cada dia, é dar a vida nas dificuldades, no trabalho, nos estudos, mas é dar a vida quando ninguém mais quer saber dela. Convido você a ficar de pé diante desta realidade. Deus quer trabalhar muito conosco nesta noite, e você precisa estar aberto a esta vontade. Qual é a tua vontade nesta noite? O que você trouxe para o Senhor nesta noite? Feche os teus olhos agora e traz toda a sua realidade. Diante disso, na sua masculinidade, o que está acontecendo com você?